Olá pessoal, boa noite, tudo bem a todos? Saíram, né, os resultados do Saego e eu recebi esses resultados, né, tive acesso agora à tarde. E aí, uma das formas que eu achei para a gente trazer esses resultados para vocês foi gravando esse breve vídeo, né? Eu acho que agiliza um pouco e depois eu passo esses slides para vocês também. Vocês podem utilizar aí no trabalho nesses 2 dias de planejamento. Tem um momento lá que vocês vão apresentar os dados, né, os resultados. Vocês podem comparar os resultados da CRE Goiânia com os da sua unidade escolar. Então, olha só, lá no nono ano, né, quando a gente pensa lá em termos de participação, então a gente ganhou, né, bastante, nós tivemos um crescimento aí nas últimas versões. Então, em 2020, em 2019, tínhamos 91% de participação, né, eram previstos 8.075 estudantes, e aí nós conseguimos lá 7.364. E a média da rede, né, foi 94%. A gente ficou ainda um pouco abaixo da média da rede. Em 2021, a taxa de participação foi de 89%. Eram previstos 8.767 estudantes. Nós conseguimos 7.842 e nós conseguimos, então, olha só, ficar próximo da rede, né? A rede, então, a média foi 90%, caiu um pouco, e aqui, né, então, a gente com 89%. Em 2022, a gente avançou em termos de participação. Então, nós conseguimos fazer com que 92% dos estudantes fizessem a avaliação. Tínhamos 8.141 estudantes previstos, né? E aí nós conseguimos então mobilizar 7.498 estudantes. A média da rede 93%. Então nós chegamos próximos à meta da rede, né? Então a rede subiu e a gente subiu também um pouquinho em termos de participação. Quando a gente olha os resultados de língua portuguesa, então olha só, nós tínhamos lá em 2019 uma proficiência de 265. Em 2021 caímos para 260 e agora, né, no ano passado, em 2022, nós conseguimos 257. E aqui vocês podem observar que a quantidade, a porcentagem de estudantes abaixo do básico aumentou. Nós tivemos aí 1.113 estudantes, né, que ficaram abaixo do básico, o que corresponde a 15%. No básico, né, nós tivemos aí, então, uma diminuição, 28%. No proficiente, né, 36%. Então, olha só, nós fomos caindo gradativamente. Então, tinha 43% em 2019, 39% dos estudantes proficientes em 2021 e agora 36%. E no avançado, a gente também observa, né, o seguinte: eu tinha 22% em 2019, caímos para 20% em 2021 e em 2022 nós conseguimos subir um pouquinho no avançado para 21%. Tá? Então nós subimos aí 1%, quase chegamos ao patamar de 2019. Isso em língua portuguesa do novo ano. Quando a gente olha os descritores, então aqui, olha só, esses descritores estão por códigos, né? E lá da matriz do Saego, então, a gente tem como observar esses códigos. Quando eu passar, então, esses slides para vocês, então eu peço, né, que vocês olhem essas habilidades dos descritores com base na matriz do Saego, tá? E aí nós tivemos, então, olha só, a média de acerto total de 64%. Então nós caímos um pouco e aí nós ficamos com, ainda mesmo assim, um pouco acima da média da rede. Então a rede acertou 63% e nós acertamos 64%. Em matemática do nono ano, então olha só, a gente tinha 256 de proficiência, nós caímos para 250 e nós caímos novamente agora para 249, né? Então a matemática assim queda constante. Quando a gente observa os padrões de desempenho, olha só, abaixo do básico 27%, nós subimos para 32, 34. Então a quantidade de estudantes abaixo do básico está aumentando cada vez mais. Em relação ao nível básico, a gente tinha 39
subiu para 38% e agora 37%. Em relação ao nível proficiente, 27%, depois 24% e 23% caímos com o estudante de nível proficiente. E o nível avançado a gente tinha 8%, fomos para 6% e mantivemos 6%. Então, olha só, a gente observa que o padrão avançado, então, ele se manteve, né, 6% dos estudantes, mas aí quando a gente olha, né, a régua de proficiência, a gente está vendo o seguinte: nós conseguimos observar que precisamos avançar um pouco mais. Os estudantes proficientes, né, avançado a gente permaneceu, mas os proficientes caíram, diminuiu a quantidade. Nós avançamos no nível abaixo do básico. Então, esse quantitativo aí de alunos, esses 2% abaixo do básico, fez com que a proficiência média diminuísse, né? Então, nossa média, nossa proficiência, ela está caindo aí. A gente tem uma queda histórica. E quando a gente olha os descritores, olha só, o número a porcentagem de acerto nossa e da rede é a mesma. Então, o que foi conseguido na avaliação? 45% de acertos. E aqui a gente consegue visualizar, olha só, tudo que está em vermelho significa que só até no máximo 40% dos estudantes conseguiram acertar, né? Então aí nós temos os descritores. Então todos que estão em vermelho são pontos de atenção para pensarmos, né, como a gente vai agir. E aqui a gente pode fazer o seguinte: né, na minha escola, eu vou comparar o que tem aqui da CRE com a minha escola e verificar esses pontos aí de atenção. Nas versões anteriores, nós vimos que, em grande parte dos casos, né, havia uma comunicação dos resultados da unidade escolar com os resultados da CRE. Então, eram bem coerentes, né? A gente tinha algumas discrepâncias, algumas unidades escolares, então, obtinham, né, os resultados melhores, outras ainda resultados menores, e se equilibrava e chegava nesse valor aí. Tá? Então, nós, em termos de acerto, estamos, né, no mesmo nível da rede, 45% de acerto. Quando a gente observa a terceira série do ensino médio, então, olha só, terceira série, a gente também tem um aumento na participação dos estudantes. Então, lá em 2019, tínhamos, né, 89% de participação, sendo que a rede tinha 93%. Depois, em 2021, nós diminuímos, né, para 87%, só que a rede ela caiu para 86%, a gente ficou 1% acima da rede, mas mesmo assim caímos, né? Então eu tinha lá 10.626 estudantes previstos, somente 9.245 compareceram. Já em 2022, a gente sobe, né, para 89%, que coincide com a média da rede. Tá? Então, a média da rede também foi de 89% de participação dos estudantes. E aí, nós temos a seguinte situação: de 9.969 estudantes que estavam previstos para fazer a avaliação, 8.895 compareceram. Quando a gente vai, né, para os componentes curriculares avaliados, então, em língua portuguesa, tínhamos, né, em 2019 uma proficiência média de 274. Em 2021, nós caímos 4 pontos, nós fomos para 270. E em 2022, agora, a gente cai novamente e vai para 269. Quando a gente observa, né, os padrões de desempenho, tínhamos lá em 2019 14% dos estudantes abaixo do básico. Subimos para 17% e subimos agora para 19%. Quando a gente compara o nível básico, então tínhamos 34%, subimos para 35% e agora caímos para 31%. Então, lá em 2021, né, o que a gente observa é o seguinte: olha, houve uma diminuição, né, dos níveis. Então, quem estava lá, né, eu tinha uma quantidade de estudantes ali no nível avançado, então eles passaram para proficiente, proficiente passou para básico, enfim, né? Então, eu tive uma crescente no sentido do índice maior para o índice menor. E aí, proficiente, então, 40%, depois 38% em 21% e depois 38%. A gente manteve o nível de proficiente, de estudantes proficientes. No nível avançado, tínhamos 13%,
Em 2021, 10%, e agora em 2022, né, a gente sobe para 12%. Então, se a gente subiu, Luiz Carlos, o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi estudantes abaixo do básico que aumentou. Então, nós temos 1.718 estudantes abaixo do básico, que fez com que a média, né, total caísse um ponto. Não caiu mais, por quê? Porque nós aumentamos também a quantidade de estudantes no nível avançado, né? Então, isso segurou bastante. Se eu não tivesse esse avanço, né, também no nível avançado, a gente teria uma queda bem maior. E aí, olha só, quando a gente olha, né, compara nossos resultados com a rede, então, o número de acerto, né, a porcentagem de acerto nossa foi de 60%, enquanto da rede, 59%, né, quase empate técnico aí. E aí nós temos, então, esses descritores, essas habilidades, né, que são pontos de atenção, porque são habilidades onde 41 a 80% dos estudantes conseguiram acertar. Aqui em língua portuguesa, nós não tivemos nada onde uma pequena quantidade de estudantes acertou. Tá? Então, de 41 a 80% dos estudantes, né, conseguiram acertar esses descritores aí. Aí nós temos as porcentagens. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a habilidade 8, descritor 19, nós temos 47% dos estudantes que acertaram. Então, é um ponto de atenção para a gente. A habilidade 16, descritor 15, 43% dos estudantes conseguiram acertar. A habilidade 21, equivalente ao descritor 11, somente 44% dos estudantes conseguiram acertar. Então, esses daí, olha, são os mais críticos para nós. Aí, mais uma vez, eu digo para vocês, peguem a tabela, né, de habilidades e descritores do Saego e observem quais são essas habilidades e descritores, tá? Um dos primeiros movimentos que nós vamos fazer é uma análise, tá? Mais detalhada desses dados. Daí eu vou ter eu vou promover, né, reunião com os coordenadores pedagógicos e juntos nós vamos trabalhar com esses dados. Aqui em matemática, né, foi a surpresa, né? A surpresa nossa, porque assim, matemática sempre foi, né, o nosso gargalo, e principalmente na terceira série. Então, matemática da terceira série do ensino médio, né, foi a única avaliação onde nós conseguimos crescer, nós conseguimos avançar. Então, alguma coisa fizemos ali na matemática que funcionou, que a gente precisa pensar também, por exemplo, lá para o ensino fundamental. Então, nós saímos de uma proficiência de 273, caímos para 264 e subimos 265. Né? A gente subiu um pontinho aí. E quando eu observo os padrões de desempenho, então olha só, em 2019 tínhamos 34% dos estudantes abaixo do básico, subimos para 40% e depois subimos para 41%. Ou seja, olha só, uma crescente na quantidade de estudantes abaixo do básico. Quando a gente olha, né, os estudantes ali no nível básico, eu tenho então em 2019 35%, que sobe para 36%, que cai um pouquinho, né, lá em 2022 para 35%. Então, olha só, abaixo do básico a gente tinha, né, 3.626 estudantes, no básico 3.103 estudantes. Aí, quando a gente observa o nível proficiente, a gente sai de 22%, vai para 19%, e em 2022 a gente ainda mantém 19%. Quando a gente observa o nível avançado, a gente estava em 9%, a gente cai para 5% em 2021 e consegue manter em 2022 esses 5%. Tá? Então, assim, alguns estudantes ali, né, abaixo do básico é preocupante, então a gente precisa ver, né, quais são essas habilidades aí que a gente precisa retomar. E quando a gente observa aqui os padrões, né, a gente vê, olha, que praticamente de 2021 para 2022 não mudou muita coisa, né?
A gente teve 1% dos estudantes que, na verdade, fez foi cair. Mas algum estudante no nível avançado foi muito bem nessa avaliação, né? O ciente foi muito bem, que concorreu para que aumentássemos, né, um ponto aí, o resultado. Quando a gente compara nós com a rede, então olha só, o número de acertos é o mesmo. Então a gente sobe um pouquinho e consegue alcançar a rede. E aqui a gente observa, olha só, a quantidade de habilidades e descritores que a gente precisa trabalhar em matemática, né? Então eu tenho o descritor, por exemplo, olha, o descritor 23, da habilidade 23, somente 13% de estudantes conseguem dominar. Então isso é urgente, isso aqui é grave, a gente precisa pensar nisso. Quando eu pego lá a habilidade 8, descritor 08, 23% também dos estudantes dominam. Habilidade 11, descritor 11, 21%. Habilidade 13, descritor 13, 19%. Habilidade 7, descritor 7, 19%. Tá? Então, esses são os dados, tá, que eu vim trazer para vocês. E aí, a ideia é, peguem esses dados, vamos abri-los, vamos ver quais são os descritores, vamos ver essas habilidades envolvidas, qual trabalho foi realizado e como a gente pode fazer, né, um trabalho para melhorar, né, resgatar esses descritores. Haja vista que nós estamos trabalhando num processo de quê? De recomposição de aprendizagens, né, e diminuição das lacunas de aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de garantia da aprendizagem. Não é isso? Então, esses daqui são consequência, esses dados aqui consequência de todo o trabalho realizado, né, nas unidades escolares. E agora, né, o que nós temos, e vamos partir disso para que possamos, então, juntos, pensar em ações, pensar em propostas, né, para que possamos, então, melhorar a nossa aprendizagem. Ok, pessoal?